Olá, liceístas! Dando continuidade à nossa aula sobre literatura contemporânea no Brasil, hoje nós vamos falar sobre a prosa. Quais são as tendências, sobre quais assuntos se escreveu, quem foi ou quais foram os principais autores do período. Vamos lá? Dentro da prosa, o que vai acontecer da geração de 1945 para cá é a dispersão cultural, cada qual vai para o seu lado. E isso gera o aparecimento de valores individuais em lugar de movimentos artísticos organizados. Então, não tínhamos mais aquele grupo com propostas e modelos a serem seguidos. Esse quadro, inclusive, tem se mantido até o início do século XXI. Há inclusive também o abandono da abordagem realista. Muitas vezes essa prosa vai ser misturada com elementos sobrenaturais, com certo humor, né? Buscar fugir daquele texto, daquele romance mais próximo, mais pesado dos autores realistas. Há uma ruptura, ou permanece a ruptura da narrativa linear, essa narrativa desordenada, fragmentada, sem um foco narrativo claramente definido, muitas vezes com um enredo completamente alterado no seu curso normal, começa-se no final, vai para o meio, vem para o começo, volta para o meio, vai para o final, enfim, aquela narrativa que não há uma linearidade, né? Não é mais linear. Isso não é uma novidade desse período, já acontecia antes e vai permanecer até os dias atuais. Quer dizer que ninguém mais escreve na ordem normal? Não, se escreve, mas é minoria. Nesse período, a maioria das produções literárias em prosa vão girar em torno dos gêneros textuais crônica e conto. Pela necessidade do homem moderno, né, de ler textos mais curtos, nós temos exemplos hoje. Muitas pessoas não gostam de ler ou não têm uma paciência para ler um texto com 1000 páginas, 800 páginas. Na internet, inclusive, como há muitas informações que a gente recebe cotidianamente, as pessoas raramente gostam de ler textos ou de perder, entre aspas, né, bastante tempo lendo um texto longo. Então, essa tendência de textos mais curtos serem produzidos é maior nesse período, especialmente a crônica. O Brasil é considerado por ter talvez os melhores cronistas do mundo. A crônica já vinha sendo produzida também pela geração de 45, por exemplo, mas vai ter uma grande produção nesse período. Vão se destacar tanto pela quantidade como pela qualidade e também vão ganhar novos representantes. Quem se destaca nesse período pelo conto? O Dalto Trevisan, Domingos Pellegrini Júnior, a Lígia Fagundes Telles, a Nélida Pinhon e o Rubem Fonseca. Dentro da crônica, que vai ser mais difundida também pela sua produção e divulgação por jornais de circulação diária no Brasil e as revistas semanais também, são especialmente esses: Luiz Fernando Veríssimo, que também escreve romances, também escreve, né, os textos mais longos, mas é muito popular por suas crônicas de humor, assim como o Jô Soares, o Marcos Rey, o Valci Carrasco, o Assis Clear, o Carlos Heitor Coni, o Rubem Braga, dentre vários outros escritores. A crônica, então, nesse período vai ser o gênero mais produzido e mais lido no país. Ela é inovadora, obviamente, com uma diversidade gigantesca, infinita de temas. Nesse período, a prosa vai ser dividida também por temas, assim como os romances, né, de acordo com o assunto de que trata esses textos. Por exemplo, regionalista, intimista, urbano, social, também poderá ser política, memorialista, policial. Pode ser de caráter histórico, essa produção em prosa, e também de humor, que é uma vertente muito popular hoje no Brasil. Dentro desse período, o romance também vai ser produzido nessa divisão que nós vimos. Ele vai se desdobrar, então, em diferentes linhas de acordo com sua temática: policial, psicológico, histórico, memorialista, e por aí vai. Quem são os principais representantes do romance? Nós temos aí o Antônio Calado, a Lígia Fagundes Telles, popularíssima, Josué Montello, maranhense também muito conhecido, João Ubaldo Ribeiro, Lia Luft, o Ariano Suassuna, Nélida Pinhon, Carlos Etoconi, o Murilo Rubião, a Ana Miranda, modernamente, o Fernando Sabino, Moacir Clear e também o Rubem Fonseca. Percebam que muitos que estão incluídos no conto e na crônica também aparecem aqui como grandes autores
de romances, né? Porque de fato eles produziam textos de diferentes tamanhos. Falaremos então agora da crônica. Já sabemos que ele é um texto curto para ser lido mais depressa, né? No dia a dia moderno, contemporâneo, nós precisamos, né, de coisas que sejam mais práticas, mais breves, mais rápidas, e a crônica atende a isso perfeitamente. Vai ser a visão pessoal de um fato cotidiano, né, da maneira que a pessoa enxergou aquele fato. Ela surgiu nos jornais como seu principal meio de divulgação, e na era da mídia digital ela também é divulgada em blogs, em sites, né, em portais de grandes empresas como o UOL, por exemplo, né, de grandes jornais como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Ela costuma empregar o humor para comentar eventos do dia a dia e atitudes de pessoas de diversas classes sociais, ou também para fazer críticas, né, porque nós temos essa crítica com certo teor político. Fazer críticas, por exemplo, não só ao governo, mas também aos hábitos da sociedade e aos eventos culturais. A linguagem da crônica costuma ser simples, né? Justamente para ser acessível, como todo texto que são divulgados em jornais e revistas. Ela está muito próxima da oralidade, como se a pessoa estivesse conversando conosco. Ela pode ser inspirada em notícias que são publicadas no próprio jornal, fatos do cotidiano reais, tá? Ou em acontecimentos que foram vividos ou ouvidos pelo leitor, ou até inclusive ser totalmente fictícia, né? Ser feita com base em uma ideia que o autor teve. A crônica é, acima de tudo, um texto que parte do quê? Do cotidiano, situações do dia a dia. Ela participa da rotina de muita gente que a lê nos jornais e revistas e nos ajuda a enxergar esse cotidiano que muitas vezes passaria desapercebido. Inclusive ajuda a nos revelar as riquezas que esse cotidiano pode esconder, que a gente muitas vezes não perceberia. Ajuda também a nos mostrar a quantidade de significados que se encontram por trás dos atos mais simples do nosso dia a dia. Nem toda crônica é uma narrativa, cuidado. Nós temos aquelas em que o autor discute de forma descontraída algum tema do dia a dia ou alguma vivência pessoal. Não é necessariamente uma narrativa, pode ser uma discussão de ideias. Inclusive, se enquadra no gênero crônica, a crônica policial, a crônica esportiva, a crônica política. Então, nem sempre vai ser uma historinha com personagens e tal, tá? A crônica esportiva muitas vezes são comentários acerca de um jogo que aconteceu no fim de semana, tá? E não é necessariamente uma narrativa. Em geral, a crônica envolve poucos personagens e sua ação ocorre num único espaço e tempo. É só um recortezinho de tempo, uma situaçãozinha só, nada muito complexo. A gente não fala sobre nada do que aconteceu antes, nem nada do que vai acontecer depois. É só aquele recortezinho, aquela situação através do qual o autor se dá conta de alguma coisa ou nos mostra alguma coisa, correspondendo então apenas a alguns minutos ou então a no máximo poucas horas. O conto passa a ter um papel relevante na literatura como uma forma de explorar a semelhança entre essa, a literatura, e a notícia, pela facilidade dos textos serem curtos e apresentarem elementos do cotidiano urbano contemporâneo. Como no caso, né, para a gente, infelizmente, a violência, questões morais, questões religiosas. Então, são textos, o conto mais curto, ele é muito próximo do nosso cotidiano também. Nós vamos ler um fragmento de um conto de um dos autores mais importantes do conto nesse período, o Daldo Trevisan, onde o leitor pode reconstruir a angústia sentida pela personagem. É só um trechinho para a gente experienciar, observe a linguagem, temática cotidiana, a vida de uma personagem que não é um herói fantástico cheio de qualidades, mas uma pessoa comum, inclusive poderia acontecer conosco. Vamos dar uma lida. É só um trecho. O senhor conhece um tipo azarado? Esse sou eu. Em janeiro bati o carro, não tinha seguro. Depois roubaram um toca-fitas, nem era meu. Vendi os bancos para um colega e recebo só a metade. Em março, despedido da firma onde trabalhei 7 anos. Empresto o último dinheirinho a outro amigo que não me paga. Vou a um bailão, não danço e acabo apanhando. Eita, sujeito azarado. Quem nunca teve uma maré de má sorte, né? É uma situação partindo do cotidiano de vida de alguém, está fazendo um apanhado, talvez para ilustrar essa dificuldade, né? Mais tarde vai acontecer algo
nesse conto. Lembre-se, um conto vão ter algumas páginas, né, mais páginas, às vezes umas 20, 15. A crônica é bem mais curta que isso, 1, 2 páginas. Então vamos lá, seguindo. Murilo Rubião e JJ Veiga trouxeram uma nova proposta para os contos brasileiros, que é o que a gente chama de realismo fantástico, que existe especialmente nos romances sul-americanos, né, que trata do real e do sobrenatural misturados numa mesma história. Tá? O Assis Clear também se aproximou dessa vertente, não tratando exatamente do sobrenatural, mas do pouco comum, do extraordinário, aquele que raramente acontece. No conto Centauro no Jardim, por exemplo, o Moacir conta a história de um menino que nasce centauro e os pais o isolam do mundo, né? Obviamente aí um realismo fantástico, né? Vamos tratar agora de alguns autores da prosa, falar um pouquinho especialmente de alguns deles. Esse é o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, que nós estudamos na segunda geração regionalista, autor de grandes obras como Incidente em Antares, O Tempo e o Vento, aquela trilogia. Nasceu em 1936, continua produzindo, é dos autores mais premiados e campeão de vendas dentro do mercado editorial brasileiro, especialmente com sua série de crônicas, né, Comédia da Vida Privada, Crônicas para Ler na Escola, pois ele também produz romances. Ele ainda é músico, ele tem várias habilidades, inclusive é desenhista também. Ele produziu durante muito tempo tirinhas que vocês conhecem. Vamos falar um pouquinho mais dele. Ele é conhecido então por suas crônicas e seu texto quase sempre de humor, são textos muito engraçados, que ele adotou como uma base para desencadear seu processo analítico da realidade. Essas obras dele são publicadas diariamente em vários jornais brasileiros e depois ele faz uma compilação e produz uma antologia, que é essa reunião. Ele seleciona conforme a temática e produz os livros com essas crônicas que ele cria, né, de situações engraçadas do nosso cotidiano. Ele também é cartunista, ele desenhou por 2 anos A Tira as Cobras, ele é tradutor, além de roteirista de televisão, ele inclusive fazia o roteiro para séries normais, fazia roteiro para Comédia da Vida Privada, né, colaborava com Tapas e Beijos, então ele é roteirista dos programas de humor, por exemplo, é autor de teatro e também romancista, né? Escreveu alguns romances, ótimos, por sinal também, mas quase sempre baseados no humor. Abaixo nós vamos ler um trecho de um livro dele, tá? Esse livro aí, ó, se chama Diálogos Impossíveis. Ele pegou várias crônicas que falam de diálogos que seriam impossíveis de acontecer. Então observe aí a diferença. Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça. É um diálogo de fato impossível de acontecer. Batman não acredita que Drácula tenha mais de 500 anos. Não lhe daria mais de 200. Tempo demais, diz Drácula. Estou na terceira idade do homem. Depois da mocidade e maturidade, a indignidade. O cúmulo da indignidade para o conde é a dentadura falsa. Ele não pode ver sua própria dentadura sobre a mesinha de cabeceira sem meditar sobre a crueldade do tempo. Já tentou o suicídio, sem sucesso. Estirou-se numa praia do Caribe ao meio-dia para que o sol o reduzisse a nada. Só conseguiu uma boa queimadura. Dedicou-se a uma dieta exclusiva de alho e só conseguiu que as mulheres o expulsassem da cama. Para terminar de ler, eu deixo o endereço para vocês. Lá tem um texto para vocês lerem a crônica toda. Aí eu atirem as cobras que ele produziu durante 2 anos. As duas olhando para o céu. Como nós somos insignificantes, não é? E ele, vocês quem? É, uma cobra se dá bastante importância, não é verdade? Outro autor conhecido dos romances é o Rubem Fonseca, que trabalha com o que a gente chama de hiperrealismo. Ele faleceu em 2020, recentemente, né? Infelizmente. Mas ele vai trazer para a literatura a realidade nua e crua. Tá? Vai se voltar para o espaço urbano, basicamente se passam nas cidades, nos grandes centros urbanos. A temática dele gira em torno da alienação, da violência, da marginalização, da loucura, coisas muito comuns nos cotidianos das grandes cidades brasileiras. As personagens costumam ser os homens que giram em torno desse ambiente, né? Os marginais, policiais, né? Os jornalistas, os escritores. No estilo dele, nós temos o que é um traço marcante do período, né? A linguagem coloquial, muitas vezes o registro vulgar,
com gírias e palavrões. Os protagonistas, ou seus narradores, que às vezes são os próprios narradores, são caracterizados negativamente pelas suas ações. E a falta de comentários por parte do narrador aparece. Ele não julga o comportamento desses personagens. Lembre-se, muitas vezes são marginais, né? Mas não há nenhum tipo de censura sobre isso. Vamos ler agora um trecho de um conto de Rubem Fonseca chamado Passeio Noturno. Agora diga, falando sério, você não pensou nada mesmo quando eu te passei o bilhete? Não, mas se você quer, eu penso agora, eu disse. Pensa, Angela disse. Existem duas hipóteses. A primeira é que você me viu no carro e se interessou pelo meu perfil. Você é uma mulher agressiva, impulsiva e decidiu me conhecer. Uma coisa instintiva. Apanhou um pedaço de papel, arrancado de um caderno e escreveu rapidamente o nome e o telefone. Aliás, quase não deu para eu decifrar o nome que você escreveu. E a segunda hipótese? Que você é uma puta e sai com uma bolsa cheia de pedaços de papel escritos com seu nome e o telefone. Cada vez que você encontra um sujeito num carro grande, com cara de rico e idiota, você dá um número para ele. Para cada 20 papelinhos distribuídos, uns 10 telefonam para você. E qual é a hipótese que você escolhe? Angela disse. A segunda, que você é uma puta, eu disse. Observa, né? Palavras de baixo calão, situações cotidianas, linguagem muito próxima do dia a dia, inclusive, né? Situações urbanas, análise de comportamento sem julgamento, né? Então, isso aí são características do Rubem Fonseca. Outro ator bastante importante desse período era o baiano João Baldo Ribeiro, que falecido em 2014. Produziu obras de grande qualidade, com características baianas, né? A baianidade, o povo baiano, a cultura baiana, a influência de Jorge Amado. Uma das obras dele mais conhecidas se chama Viva o Povo Brasileiro. E aí vocês têm um trechinho dela. Aqui neste sertão morrerão muitos desses heróis, mas o povo não morrerá, porque é impossível que o povo morra. Vocês são traidores do seu povo e assim deveriam morrer. E vão morrer, porque ainda não será esta expedição que esmagará o povo de Canudos. Viva o povo brasileiro! Viva nós! Esse livro faz um apanhado de 500 anos de Brasil, praticamente, e aí nessa passagem nós temos a retratação do período da Guerra de Canudos, né, que já foi abordado na obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Né? É um outro enfoque, uma outra visão, com base nas pesquisas dele, é claro, mas na sua inventividade também. Aqui nós temos um autor que tem conseguido muitas boas vendas. É o Jô Soares, a maioria conhece o Jô pelos programas de entrevista, né? Mas ele já teve programas humorísticos, ele interpretava várias personagens e também se dedica à produção de romances, né? Romances com características misturadas. Ao mesmo tempo que ele faz um resgate, sempre se passa no Brasil essas histórias, é o resgate assim de algum período da história brasileira, então ele trabalha com pesquisadores, com historiadores. Então, ao mesmo tempo que é um romance histórico, né, que ambienta essas ações no período da história nacional, é um romance policial, porque quase sempre há mortes, uma sequência de mortes, né, um serial killer, alguma coisa nesse sentido, e se vai tentar descobrir quem são ou quem é esse assassino. Então, nós temos uma mistura de romance policial com romance de humor, com romance histórico. É muito interessante a obra dele. Ele já tem vários livros publicados e consegue ter sempre boas vendas. Vamos ver alguns trechinhos de uma das últimas obras dele chamada As Esganadas. Duplo sentido, né? São mulheres gordas, esganadas, que comem bastante, mas que vão morrer esganadas também. E alguém está matando essas gordinhas. Nós vamos acompanhar a investigação até a descoberta desse assassino. Vamos dar uma olhada? Um dia, Caronte vê uma gorda na rua lambendo um cone de sorvete. O rosto lindo lembra-lhe a mãe. Servindo-se da ponta da língua como um lagarto, a gorda desempenha movimentos ágeis e lascivos em torno da bola gelada. Com perícia, ela evita que as gotas escorram pelos dedos gorduchos. É quando Caronte percebe que jamais se livrará da mãe, a não ser que a mate sempre, sempre. Resolve assassiná-la novamente em cada gorda que encontrar. A partir de então, ele só vive para vê-la morrer. Começa a temporada de caça às gordas. Mais um trechinho. O senhor é evangélico? Pergunta curioso Calixto. Não, sou agnóstico.
Agnóstico? O que é agnóstico? É um ateu cagão, define Melo Noronha à sua maneira. Objetivo, não? Então aí nós vemos, né, linguagens cotidianas, pitadas de humor, como eu disse, é uma mistura muito interessante de romance histórico, policial e de humor numa mesma obra. Ele tem vários livros já publicados, O Homem que Matou Getúlio Vargas, O Xangô de Backstreet, então tem muitas histórias legais, quem quiser acompanhar, As Esganadas também é um livro muito engraçado. Costuma colocar personagens pitorescas dentro da obra. E é uma leitura bem rápida, né? Porque a linguagem é bem simples. Super recomendado o jogo. De 1980 para cá, além da permanência dos autores surgidos em outra fase, registra-se a estreia de diversos escritores e prevalece a temática urbana, principalmente flagrando a violência, a exclusão social e os desequilíbrios psicológicos que são decorrentes desse contexto social caótico que nós vivemos hoje. De 90 para cá, nós temos a literatura politizada, de protestos, perdendo terreno, né? Não há mais esse tipo de necessidade de embate. Então, vão continuar a ser trabalhados os temas da violência urbana e da exclusão social, né? Deixando de lado aí essa questão dos combates à ditadura. Paulo Lins, com o livro Cidade de Deus, por exemplo, é um dos nomes de destaque dessa geração. Do grupo conhecido como Geração de 90, sobressai ainda Marçal Aquino e Fernando Bonassi, que são autores bem modernos. Dos anos 2000 para cá, vai se destacar a literatura também chamada de marginal, né? É uma nova, mas só que agora a marginal dos anos 2000, ela recebe esse nome por documentar a vida em bairros violentos nas grandes metrópoles e nas prisões, tá? Como o Capão do Pecado, de Ferrez, né? Que é o Reginaldo Ferreira de Sá, que nos apresenta o relato do cotidiano do bairro do Capão Redondo, em São Paulo. A gente tem o próprio livro Carandiru, né, do Drauzio Varela. Jovens autores retomam alguns procedimentos da prosa imediatamente anterior à sua geração e introduzem nelas alguns traços inovadores, aquela mistura de tendências. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a produção do teatro, para finalizar a produção literária da contemporaneidade. Tchau, tchau.